E aí pessoal, professor Gessé falando aqui. Vamos continuar nossos estudos sobre ciência. A parte ainda do capítulo 3, caderno 2, você pode acompanhar aí pela página 29 do seu livro. Tema muito importante. É a primeira vez que o sexto ano trabalha esse tema. Vocês são privilegiados de estar trabalhando substâncias orgânicas. Tá? Uma parte da bioquímica que vocês vão estar trabalhando agora. Tá certo? Não precisa ter receio desse tema, é um conteúdo muito legal e que tu consegue visualizar no teu cotidiano, tá? Então, durante a formação do nosso planeta, tá, acredita-se que as primeiras moléculas orgânicas, que são substâncias orgânicas, tá, gente? Moléculas orgânicas naturais, elas surgiram da reação entre gases atmosféricos, que tinha lá na atmosfera primitiva, provocadas pelas descargas elétricas e pela quantidade de radiação que chegava do espaço, né? Aquela radiação cósmica que chegava do espaço. Então, essas moléculas ao longo de milhões de anos organizaram-se formando as primeiras formas de vida, que são as células. Tá? Um exemplo é essa que a gente está vendo aqui, ó, uma colônia de bactéria, tá? De cianobactérias, que são organismos microscópicos, né? A gente só consegue ver por equipamentos que realizam fotossíntese. Muito legal essa informação para vocês. Tá? É um tipo de bactéria que consegue realizar fotossíntese, são as cianobactérias. Não é só a planta, gente, que faz a fotossíntese, tá bom? Formas de vidas parecidas com essas devem ter sido as primeiras a iniciar a liberação de oxigênio na atmosfera primitiva. O que é a atmosfera primitiva? É aquela atmosfera do início da formação da Terra, tá? Onde não existia muitos seres vivos, apenas esses mais simples aqui, ó. Então acredita-se, pessoal, que eles foram os primeiros a liberar o oxigênio que a gente precisa para a nossa respiração na nossa atmosfera, tá? Por reações químicas. Na sequência, tá? Depois que surgiram esses seres aqui, as primeiras formas de vida, na sequência surgiram, né, células que foram capazes de realizar fotossíntese mais ainda e começaram a liberar oxigênio e também formar outras moléculas orgânicas. Tá? Então essa é apenas uma introdução das moléculas orgânicas. Vamos para a definição. O que é uma molécula orgânica? Molécula orgânica ou substância orgânica, viu gente? São substâncias químicas que contêm em sua estrutura carbono e hidrogênio, que são elementos químicos. Tá? Quando sintetizadas, o que é sintetizada, professor? Feita, tá? Produzida. Quando ela é sintetizada pelos seres vivos dentro do nosso organismo, galera, são denominadas biomoléculas. Tá? São biomoléculas porque são os seres vivos que produzem. Tá bom? Por exemplo, uma planta, ela faz lá a fotossíntese e um dos resultados é a formação da molécula de glicose, que é o açúcar que a planta precisa. Então, o ser vivo ele tem essa capacidade de sintetizar, tá bom? Biomoléculas, moléculas orgânicas. Quando a gente fala ser vivo, gente, a gente inclui todo mundo, as plantas, os animais, tá? Os seres microscópicos que têm um ciclo de vida. Então, esta área do conhecimento é chamada de química orgânica. A química orgânica ela vai ser melhor trabalhada lá no terceiro ano do ensino médio. Por isso que eu digo que vocês são privilegiados de estudar substâncias orgânicas agora, porque você vai ter uma base para quando chegar no ensino médio, tá? Já tá ligado, já ter visto alguma coisa em relação a isso. Então, os seres vivos de qualquer nível de complexidade, tá? Do mais simples ao mais complexo, são constituídos basicamente por 4 elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Se a gente for pegar a composição do nosso corpo, a gente tem basicamente esses elementos químicos aí. É como se fossem as peças de Lego que formam o nosso corpo, que constituem mais de 96% de toda a matéria viva. Tudo que é vivo é composto basicamente disso. Carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas são classificados como substâncias orgânicas. Opa, aqui tu já tem que dar um link, tá? Carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas e também os ácidos nucleicos são os principais tipos de substâncias orgânicas. Eu tenho aqui uma classificação das substâncias orgânicas: carboidratos, tá bom? Lipídios, as proteínas e ácidos nucleicos e também
as vitaminas são as principais, galera, tá bom? São as mais importantes aí que a gente estuda como fundamentação sobre as substâncias orgânicas. A gente vai estudar a partir de agora cada uma delas, tá? Ele fala todas as substâncias orgânicas têm em comum em sua composição química os elementos carbono, hidrogênio e oxigênio, principalmente esses aqui, tá? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso é uma pergunta muito feita, galera, não só aqui no sexto ano, mas também nas outras séries. Então, quando a gente pergunta na composição das substâncias orgânicas, o que eu tenho como base? Quais são os elementos químicos fundamentais? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Nas proteínas, tá bom? E nos ácidos nucleicos, que são um caso à parte aí, gente, estão presentes também o nitrogênio. Então, o nitrogênio ele é incluído, tá, nas proteínas e nos ácidos nucleicos. Nos demais, carboidratos, lipídios e vitaminas, eu tenho basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Então, se liga nesses conceitos que é muito importante para o desenvolvimento do estudo de vocês. As primeiras biomoléculas que a gente vai estudar são os carboidratos. Os carboidratos é muito falado aí, né, nas dietas, no teu dia a dia. Com certeza você já ouviu falar sobre carboidrato. Também são conhecidos como os açúcares, tá? Mas nem por isso são moléculas que têm um gosto doce, gente. Não é tudo que é doce que é um açúcar, tá? O carboidrato também é chamado de açúcar. São moléculas formadas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Tu tá vendo aqui que não tem nitrogênio nelas. Constituem a mais importante fonte de energia para o corpo e têm função estrutural, pois fazem parte dos componentes celulares. Informações importantes para vocês. Constituem as mais importantes fontes de energia. Então, quando a gente precisa de energia, a gente precisa se alimentar, a gente busca o carboidrato, porque ele é uma fonte muito rica de energia. Por exemplo, né, o arroz é um carboidrato. A gente come o arroz na nossa dieta, o pão, por exemplo, e cereais são carboidratos. Eles são fonte de energia. Quando você come, você tem energia para fazer suas atividades. E também tem a função estrutural, galera. Isso aqui é muita informação, tá legal. Então, função estrutural por quê? Porque fazem parte dos componentes celulares. Naquela membrana plasmática, por exemplo, eu tenho ali carboidratos, tá? Dentro da célula também eu tenho carboidratos que ajudam a sustentação das células, por exemplo, nas células vegetais. Na parede celular da célula vegetal, tá? Eu tenho lá a celulose, tá bom? Que forma aí uma cadeia bem grande, tá, de açúcar que tem uma função estrutural. Então, os carboidratos, né, os mais simples, são produzidos pelos seres clorofilados durante a fotossíntese. A glicose é um exemplo. A planta ela produz pela fotossíntese a glicose, né, a mais abundante molécula energética usada pelas mitocôndrias das células para a obtenção de energia. A frutose também, o açúcar das frutas, né, na maçã, na laranja, no limão, tudo vai ter frutose. São exemplos de carboidratos. Deixa eu grifar aqui para vocês. Tá? A glicose, tá? A frutose, tá? A molécula energética que ajudam a gente a obter energia. As plantas produzem, sintetizam elas e aí a gente recebe na nossa alimentação. Carboidratos mais complexos são formados por várias moléculas associadas e precisam ser digeridos após a ingestão para que possam ser absorvidos pelo organismo. Exemplo é a celulose. A celulose é a união de várias moléculas de glicose, componente da parede celular dos vegetais, como a gente falou. A quitina, tá? É um outro exemplo de carboidrato que forma aí a carapaça, o exoesqueleto dos artrópodes, aquela carapaçazinha, né, do camarão, tá, do caranguejo. Tem quitina, tá, que forma uma capa muito resistente. O glicogênio, galera, né, que é o principal reserva energética dos animais e dos fungos. O amido, tá bom, que também é a principal reserva energética dos vegetais. Uma planta, uma raiz, por exemplo, ela é rica em amido, tá? A reserva energética dela é essa. Então, os carboidratos são biomoléculas que têm uma aplicabilidade muito grande na nossa alimentação e também na manutenção da vida, certo? São tanto de fonte energética como de fonte estrutural. Um exemplo de carboidrato de fonte energética é a glicose, tá? A gente falou que ela tem aqui, ó, uma fonte de energia, uma fonte energética. A glicose tem função energética.
a gente ingere glicose no objetivo de ter energia. Uma de fonte estrutural que eu dou como exemplo é a quitina, tá? E também o amido, tá bom? A quitina ela tem função estrutural, ela dá resistência à carapaça dos artrópodes. O amido ele dá ali também resistência, tá bom? E também fonte energética dos vegetais. Então, muita atenção nos conceitos ligados a carboidratos. Tenho aqui uma imagem dos principais carboidratos, fontes de carboidratos. Alimentos consumidos no café da manhã geralmente são ricos em carboidratos. Também no almoço, né, gente? Os cereais, ó, tá? As fibras, o pão que a gente come, esse pão que é um pouco diferente do nosso, né? Mas é um pão, tá bom? O açúcar, o açúcar cristal, a sacarose, as frutas secas, né, cítricas, doces, as frutas normais que produzem frutose, a banana também tem aí seu teor de carboidrato, tá? Mas tudo que é massa, tá bom? Os salgados, tudo mais, eles são ricos em carboidratos, tá bom? Geralmente a gente come isso daí e tem essas funções. Hoje por hoje a gente fica com os carboidratos. Na próxima aula a gente já fala aí sobre os lipídios, tá bom? Que são as gorduras. Mas a gente vai vendo isso aos poucos para que não fique um estudo muito longo para vocês, tá certo? Então, já analisem na tua cozinha, tá? Os tipos de carboidrato que você tem na sua casa. Então, os açúcares, que são os carboidratos, nem sempre têm um gosto doce, tá? Eles estão escondidos. Por exemplo, o arroz, ele não tem um gosto muito doce depois de cozido, mas é considerado um açúcar, ele é formado, né? Ele entra no nosso corpo como açúcar, tá bom? Então, a gente fica por aqui, tá? E até a próxima aula.